Lucas capítulo 22 vai estar projetado aí, se você não trouxe a sua Bíblia. Se trouxe, é bom ler na sua Bíblia, se não, na sua Bíblia, se não está projetado ali à frente. Tem alguém aqui que tem problema de memória, assim, tem costume de esquecer as coisas, igual o pastor, por exemplo. O pastor tem uma dificuldade com nome, que é uma coisa fora do comum, não é? Eu preciso falar o nome de uma pessoa 205 vezes para não esquecer mais, não é? E se eu ficar um tempo sem ver essa pessoa, eu acabo esquecendo ainda, não é? Eu tenho um problema com chave, que é uma coisa de louco. Se eu não colocar no mesmo lugar sempre, eu passo algumas horas do dia procurando a chave do carro, e às vezes eu vou ver, está lá na porta do carro, no porta-mala do carro, e é assim, uma memória ruim, fraquíssima, não é? E eu tenho certeza que tem alguns irmãos aqui que também têm esse problema de memória, e não por causa da idade, mas por causa de muitos afazeres, de muitos acúmulos de informação e de tarefa e de muita coisa, e essa vida que a gente vive, né, tão sedentária. E tem gente que toma remédio para melhorar a memória, tem gente que faz exercício, tem gente que faz um tanto de coisa, não é? Nós fazemos muita coisa para ver se não esquecemos aquilo que é muito importante para nós. E Jesus também fez algo para que nós nos lembrássemos daquilo que é mais importante na nossa vida. Mais importante na vida de todo e qualquer ser humano, independente da idade. Jesus não quis que nós nos esquecêssemos de algo que é vital para a nossa vida espiritual, para a nossa vida biológica. E isso está no texto de Lucas 22, 19 e 20, quando Jesus diz assim, Lucas, na verdade, narrando, não é? A ceia do Senhor, o Senhor ceando com os seus discípulos. E Lucas diz que, tomando o pão, deu graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: isto é o meu corpo que é dado em favor de vocês. Façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, sangue derramado em favor de vocês. Jesus está aqui dizendo mais ou menos assim: vocês não podem esquecer jamais, não se esqueça de forma alguma, em memória de mim, em favor de vocês. Jamais podemos nos esquecer que a celebração da ceia do Senhor, que esse momento é para que nós nos lembremos daquilo que Deus fez por nós através de Jesus na cruz, em memória dele, em favor de nós. Meus queridos, Lucas começa o capítulo 5 dizendo que estava se aproximando então a festa da Páscoa, e aproximando-se da festa da Páscoa, Jesus quis celebrar a sua última Páscoa aqui nesse mundo com os seus discípulos, e ele queria muito, diz o texto. Então ele disse para João e para Pedro, disse: olha, vão até a cidade, vocês encontrarão na entrada da cidade um homem com um jarro de água na mão, e vocês vão segui-lo, e na casa que ele entrar, vocês entrarão, e dirão para o dono da casa: o mestre disse, onde ele irá passar a Páscoa com os seus discípulos. E o dono da casa, então, preparou um lugar. E disse Jesus que o dono da casa lhes diria que havia uma sala grande, no segundo andar, já mobiliada. Todos os móveis que ele precisava, tinha lá. E disse a João e a Pedro: vão e preparem a nossa refeição. Vão e preparem o que certamente seria pães sem fermento, vinho e um cabrito assado. Preparem a refeição, porque eu quero muito cear com vocês essa última Páscoa. A Páscoa que seria transformada, uma transição da antiga aliança para a nova aliança. O que deixaria de ser a Páscoa judaica na vida do povo cristão para ser a ceia do Senhor, a mesa do Senhor, que nós cristãos celebramos uma vez por mês na ceia do Senhor, como chamamos, não é? Mas o que nós devemos nos ater aqui é que Jesus, como judeu,
Ele celebrava sim a Páscoa, mas os discípulos de Jesus celebravam Jesus, celebravam a ceia de Jesus. Paulo vai dizer que Jesus é a nossa Páscoa, e nós veremos isso no domingo seguinte. E diz então o texto que chegando lá eles se debruçaram na mesa, porque não se assentavam à mesa como nós fazemos, não é? Não havia cadeiras, se assentavam no chão, colocavam os pés para trás, o cotovelo na beirada da mesa, e ali comiam e conversavam. Jesus então, nessa cena, muito simples então, ele, nessa dinâmica da celebração da ceia, nos responde algumas perguntas e nos dá algo que nós jamais podemos esquecer. A primeira pergunta que Jesus responde nesse texto é: o que é a ceia? E na cabeça de muitos cristãos até hoje há uma confusão tremenda a respeito da ceia. E a ceia é um momento ímpar, importantíssimo na vida da igreja. Um momento que deve ser vivido com intensa espiritualidade, com profundidade de alma, de contrição e alegria ao mesmo tempo. Mas a ceia é, antes de qualquer coisa, uma expressão de unidade do corpo. A ceia é uma comunhão do corpo de Cristo, é um momento em que os discípulos de Cristo estão reunidos para se lembrarem do que Cristo fez por eles. Portanto, então é um memorial. Por isso que Jesus disse: façam isso todas as vezes que comerdes o pão, beberdes o vinho, façam isso em memória de mim. Em memória. Um memorial, um momento especial na vida da igreja. Portanto, não existe ceia solitária. Ninguém toma uma ceia sozinho. Se tomar uma ceia sozinho, você não está representando bem o caráter principal da ceia, que é os discípulos de Jesus reunidos lembrando aquilo que Jesus fez por eles. Nós, como batistas, não temos costume de levar ceia para doentes nos hospitais, para pessoas que não podem vir à comunhão da igreja. Porque nós compreendemos que essa é uma atividade que deve ser feita pelo corpo de Cristo. E eu não sou o corpo de Cristo, eu sou um membro do corpo. Então eu preciso estar reunido com o corpo para celebrar a ceia do Senhor. A ceia não é um momento místico, mágico, não ocorre nenhum milagre no momento da ceia, não por causa dos elementos da ceia. Jesus opera milagres quando quer, como quer, do jeito que quer, e Ele pode muito bem, na hora da ceia, fazer milagres, mas não há nenhum poder nos elementos que vão nos curar, nos libertar, ou trazer qualquer bênção específica para as nossas vidas, a não ser a bênção de estarmos cumprindo uma ordem de Jesus, porque ceia é ordem de Jesus, é ordem, não é se você quiser, é toda vez que comer do pão e beber do vinho, façam isso em memória de mim, façam essa celebração, esse memorial. Mas, meus irmãos, não acontece nada com os elementos. O elemento é um suco de uva e um pão de padaria. E quando nós comemos, ele continua sendo um suco de uva e um pão de padaria. Não há transubstanciação, que seria a teologia que não encontra amparo bíblico para dizer que o corpo de Cristo, o pão se transforma no corpo de Cristo e o suco ou o vinho se transforma no sangue de Jesus. A essa teologia se dá o nome de transubstanciação, o que não é verdade, que não acontece. A má interpretação do texto de que este é o meu corpo e este é o meu sangue, aquele que não comer do meu corpo ou não beber do meu sangue não tem parte comigo, é mal interpretado por alguns cristãos. E é interessante que interpretam isso literalmente, como o pão sendo literalmente o corpo de Cristo, o suco sendo literalmente o sangue de Cristo. Mas é interessante que Jesus disse assim: eu sou o pão da vida. E Jesus não é um pão, ele não se transforma num pão. Jesus é Jesus, 100% homem, 100% Deus. Ele diz: eu sou a luz do mundo. Mas ele não se transformou numa luz. Ele disse tudo isso. Ele disse: eu sou a porta das ovelhas. Jesus não tem cara de porta, e nem se parece com porta. Mas ele é a porta das ovelhas. É por ele que as ovelhas entram para o aprisco.
Ele disse: eu sou o caminho. Jesus não é uma estrada, não é uma rodovia. Jesus é o caminho que nos leva até o Pai, até Deus. Ele disse: eu sou a videira verdadeira. Jesus não é uma videira. Todas essas falas de Jesus são linguagens de expressão, são analogias que ele usa para explicar, exemplificar uma verdade. Qual é a verdade? A verdade é que Jesus é o pão da vida. Quem come de Jesus jamais morrerá. Jesus é a água da vida, como ele disse para a mulher no poço de Jacó. Quem bebe dessa água jamais terá sede novamente. Não há transubstanciação, não há nenhum milagre específico, há um partilhar do privilégio, da bênção de nos reunirmos, de nos assentarmos à mesa de Cristo sem nenhum mérito, porque não há ninguém que tem méritos para se assentar na mesa de Cristo. Nós nos assentamos porque os méritos são de Jesus, pura graça, pura misericórdia de Deus. Amém, meus irmãos? Jesus também nos responde uma outra pergunta. Ele diz: o que é que nós celebramos? O que nós celebramos? Já vi muitos dizerem e orarem dizendo que nós celebramos a morte de Jesus. Não, nós não celebramos a morte de Jesus. Ele não disse para celebrar a morte, ele disse para nos lembrarmos da morte. Porque foi a morte de Jesus que nos trouxe vida. O que celebramos, o que estamos celebrando, não é a morte, mas é a vida. Porque é na morte de Jesus que nós recebemos vida. Nós não celebramos morte, nós celebramos a vitória que nós recebemos em Cristo, a vida, vitória sobre a morte. Nós anunciamos a morte de Jesus até que Ele venha. Até que Ele venha. Por isso o texto diz: onde está a morte? A sua vitória. Onde está a morte? O seu aguilhão. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado é a força da lei. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo. Onde está a morte, a sua vitória? Porque Jesus venceu a morte. Jesus morreu, mas não ficou morto. Foi ressuscitado ao terceiro dia. E quem crê em Jesus, ainda que morra, viverá, porque será ressuscitado no último dia. Nós celebramos a nossa vitória em Cristo Jesus. E Jesus ainda nos responde a uma outra pergunta: o que é que nós nos lembramos? Do que nós devemos nos lembrar no dia da ceia? Lembre-se que era Páscoa. Jesus faz questão de celebrar a Páscoa. Por que Jesus faz questão de celebrar a Páscoa com os elementos da Páscoa e fazendo uma referência a si mesmo? Porque na Páscoa os judeus celebravam a vitória da libertação do povo hebreu do cativeiro do Egito. Depois de 400 anos no Egito, Deus ouviu a oração, Deus envia Moisés, e então depois de 9 pragas, Deus manda a 10ª praga, que seria a morte de todo primogênito do Egito. Mas não morreriam aqueles judeus que obedecessem a palavra do Senhor, que matassem um cabrito, colocassem o sangue no umbral da casa, a morte passaria, o anjo do Senhor passaria, e não morreriam se tivesse lá a marca do sangue do cordeiro. Deveriam fazer pães e levar para a viagem, mas fizeram pães asmos, sem fermento. Os judeus celebram isso todos os anos, uma festa durante 7 dias, celebrando a vitória, a libertação do povo hebreu do Egito, da escravidão do Egito. A dificuldade que iriam passar com o êxodo. E Jesus então está relembrando isso também, mas dizendo: tudo isso era sombra daquilo que haveria de vir. Eu sou a verdadeira Páscoa. Na ceia do Senhor, nós nos lembramos daquilo que nós jamais deveríamos esquecer todos os dias da nossa vida. Jesus é o sacrifício perfeito na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos ser livres, completamente livres nele, em Cristo Jesus. Porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres.
completamente livres. Foi na cruz que Ele nos libertou. Gálatas capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós. Porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Ele nos libertou da maldição da lei. A maldição da lei, de todo aquele que deve morrer na cruz como maldito, isso cabia a nós, miseráveis pecadores, miseráveis infratores da lei de Deus. Mas Jesus tomou o nosso lugar, Ele nos resgatou da maldição da lei, Ele se fez maldição por nós e nos libertou da condenação da lei, porque a lei nos condena, mas Jesus nos liberta, tomando o nosso lugar na cruz do Calvário. Ele nos libertou do pecado e da morte, como está escrito na 1 de Pedro, capítulo 2, versos 24, levando Ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Levando sobre si, sobre o seu corpo, na cruz do Calvário, no madeiro, para que, mortos nós para o pecado, pudéssemos viver para a justiça divina, para a justiça de Deus. Ele quer que nós nos lembremos que nós já fomos livres da maldição da lei, já fomos livres do poder do pecado e da morte. O pecado não tem mais domínio sobre nós. O pecado não tem o poder mais de nos acuar e de nos fazer aquilo que não queremos. Nós temos o Espírito de Deus em nós. Nós podemos dizer não ao pecado, não à morte, sim à santidade, à vida, sim à vontade de Deus, para que Deus seja glorificado nas nossas vidas. Não somos mais escravos, nem da lei, nem do pecado. Fomos livres, verdadeiramente livres, porque foi na cruz do Calvário que Deus, na pessoa de Jesus, demonstrou o que é amor de fato e de verdade. Romanos capítulo 5, verso 8. Mas Deus prova o seu amor por nós, em que Cristo Jesus morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Um amor incondicional, um amor completo, um amor pleno, um amor que não tem dúvidas do que de fato é amar, e nos amando nos ensinou a amar, nos amando nos libertou do pecado, nos libertou da culpa, nos libertou do medo, nos libertou do ódio, nos libertou do egoísmo, do egocentrismo, e agora nós não vivemos mais para nós mesmos, nós vivemos para Ele, porque diz a Bíblia que quer vivamos ou quer morramos, se vivemos, vivemos para Ele. Se morremos, morremos para Ele. Porque fomos livres. Porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para aqueles que não andam na carne, mas andam no Espírito. É isso que nós não podemos esquecer, meus queridos. Tem muita coisa importante nessa vida que nós não podemos esquecer, mas que se nos esquecermos, a gente dá um jeito, a gente contorna, a gente volta, a gente faz de novo, mas aqui não dá. Não podemos nos esquecer de que foi Ele, Jesus, que morreu por nós na cruz do Calvário. Foi Ele que morreu a nossa morte, para que nós tivéssemos vida. Foi Ele que sofreu a nossa cruz, para que nós não precisássemos mais literalmente passar pela cruz, mas pegar a cruz da obediência e seguir Jesus. Foi Ele, meus irmãos, que levou sobre Ele toda a vergonha, toda a humilhação, toda a dor que cabia a mim e a você, para que nós pudéssemos ter vida e vida em abundância. Para que nós pudéssemos nos assentar juntos como igreja, como corpo de Cristo, e dizer: agora o pecado já não tem mais domínio sobre mim, e eu tenho o Espírito Santo de Deus, e o sangue de Jesus foi vertido na cruz, e se eu pecar, se eu cair,
esse sangue que foi vertido na cruz me lava, me purifica, me justifica de todo pecado, de toda iniquidade, como está escrito na 1 de João, capítulo 1, verso 9. Não há dúvidas de que é isso, exatamente isso que o Senhor está dizendo. Não se esqueçam. Não se esqueçam. Não se esqueçam de quem vocês são em Cristo Jesus. Não se esqueçam que vocês têm uma identidade. A identidade de vocês em Cristo é Filho de Deus, salvo, remido, lavado pelo sangue do Cordeiro. Vocês não são desse mundo. Vocês não precisam viver como esse mundo vive. Somos livres. Somos livres. Porque o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, derramou sobre nós a graça, a misericórdia e o Espírito da verdade. Então não aceitem condenação, não aceitem culpa, não aceitem medo. Vivam plenamente, vivam intensamente o amor de Deus que foi demonstrado na cruz do Calvário, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Mas não se esqueçam, não se esqueçam do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Quando não nos esquecemos, somos gratos. E a única forma que tem de nós agradecermos a Jesus pelo que Ele fez por nós na cruz é vivermos para a glória de Deus. Vivermos livres de toda condenação, livres de todo pecado, livres de toda acusação, livres de todo domínio desse mundo e vivermos para a glória de Deus. Do que é que nós devemos nos lembrar? Do que é que nós não podemos, de forma alguma, nos esquecermos? É de quem nós somos e do que Cristo fez por nós na cruz do Calvário. Amém?